Amém? Hoje eu quero falar com vocês, eu quero trazer uma palavra rápida e objetiva, mas eu quero falar com vocês sobre um dos fundamentos, um dos alicerces da fé, a fé bíblica, a fé que agrada a Deus, a fé que move o coração de Deus, a fé que faz Deus se levantar e estender as mãos para nos abençoar. Não é qualquer tipo de fé. Eu já ensinei para vocês que existem muitas pessoas espalhadas na terra que têm fé, mas a fé que elas têm não é a fé bíblica, não é a fé que agrada a Deus e não é a fé que toca o coração de Deus. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que a árvore é um Deus. Quem acredita que a árvore é um Deus e faz orações na frente da árvore, esta pessoa tem fé, sim ou não? Ela tem fé, porque precisa ter fé para orar na frente de uma árvore acreditando que a árvore é um Deus. Esta pessoa tem fé, mas não é a fé que toca o coração de Deus, não é a fé que agrada a Deus, não é a fé que move as mãos de Deus. Quem acredita que o sol, que a lua, as estrelas, que os astros são deuses e fazem oração para os astros, essas pessoas também têm fé. Ninguém pode dizer que elas não têm fé, porque elas creem que os astros são deuses. Mas a fé que essas pessoas têm não é a fé que move a mão de Deus, não é a fé que toca o coração de Deus e faz Deus se levantar para nos abençoar. Lá na Índia, eles acreditam que a vaca é um Deus, e eles tratam a vaca como uma divindade, e eles fazem preces e orações para a vaca. Você pode achar estranho, mas para eles a vaca é um Deus. Eles têm fé, eles creem nisso. Mas entenda, não é todo tipo de fé que agrada a Deus, não é todo tipo de fé que é a fé que foi ensinada, ordenada e estabelecida por Deus, e não é todo tipo de fé que alcança o coração de Deus e faz Deus se levantar e estender as mãos para nos abençoar. A fé que agrada a Deus é a fé que está firmada nas sagradas escrituras, na palavra de Deus, porque a fé, diz a Bíblia, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé bíblica, ela tem vários alicerces. A fé bíblica, ela tem vários fundamentos. E hoje eu não vou falar sobre os fundamentos da fé, sobre os fundamentos da fé bíblica, mas eu quero falar sobre um dos alicerces da fé, sobre um dos fundamentos da fé. E qual o alicerce, qual o fundamento que eu quero falar hoje? Um dos fundamentos da fé é crer no que não vemos. Eu vou falar assim: um dos fundamentos da fé é, você vai dizer, crer no que não vemos. Qual é o fundamento da fé que eu vou pregar hoje? Crer no que não vemos. Quantos de vocês creem que eu estou aqui hoje? Dá um sinal com a mão quem crê que eu estou aqui hoje. Pastor João Batista não crê não? Ah, crê. Pensei que não estava crendo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa: é fácil ou é difícil crer e acreditar que eu estou aqui hoje? É fácil ou é difícil? Por que é fácil crer que eu estou aqui? Porque você está me vendo. E crer e acreditar naquilo que a gente vê é muito fácil. Tem gente que diz assim: eu só acredito vendo. Quem já ouviu essa frase aí? Desde criança eu escuto pessoas dizendo isso. Não acredito nisso daí não, só acredito vendo. Por que a pessoa só acredita vendo? Porque é muito fácil crer naquilo que vê. Mas um dos fundamentos, como que é, pastor Hildo? Tomé, né? Pastor Hildo lembrou do Tomé, né? Jesus ressuscitou, e ele tinha avisado que ia ressuscitar. E o Tomé falou assim: eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu colocar o meu dedo nas feridas do lado dele e nas mãos dele. Aí Jesus apareceu para os discípulos, para todo mundo, e Jesus não ficou bravo com o Tomé. Ele foi lá no Tomé e falou: se o Tomé, para crer, precisa tocar nas minhas feridas, ele vai crer. Pegou o dedinho dele, pôs na ferida do lado,
pôs na ferida do dedo. Aí o Tomé caiu de joelho nos pés de Jesus e declarou: eu creio que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Filho de Deus, aleluia. Ele teve a fé, mas ele precisou ver. Mas aí Jesus completou, dizendo, Jesus não criticou ele, Jesus aprovou, ajudou ele a crer, porque Jesus nos ajuda na falta de fé. Mas depois Jesus falou assim: Tomé, você é bem-aventurado porque você crê. É crítica isso? Não, é um elogio, está ali afirmando que ele falou: você é bem-aventurado porque crê. Mas aí Jesus completou dizendo: mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Repete após mim: muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram. Capricha, exagera assim: não viram, mas creram. Quantos de vocês viram Jesus? E quantos aqui, apesar de não ter visto Jesus, crê nele? Então você é mais bem-aventurado do que o Tomé. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor Jesus bem forte por isso? E eu quero falar sobre este alicerce da fé, que é crer no que não vemos. Nós não estamos vendo Deus, mas Deus está aqui e nós cremos que Deus está aqui. Isso é fé. Um dos fundamentos da fé é crer naquilo que nós não vemos. E olha a definição bíblica de fé. Põe para a gente de novo Hebreus 11:1. Diz assim: a fé, definição bíblica, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem na NVI aí? Põe para a gente na NVI para o pessoal ver. Está quase igual na NVI, mas a gente vai ler também na outra tradução. Então, a definição bíblica de fé: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção dos fatos que se não veem, que não se veem. Esse é o fundamento da fé. Olha lá na NVI: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então hoje eu quero falar sobre este fundamento da fé: crer no que não vemos. Olha que interessante. Quando temos fé, a fé bíblica, quando nós temos a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, que toca o coração de Deus, quando nós temos aquela fé que Deus quer que a gente tenha, a fé que faz Deus se levantar e estender as mãos para nos abençoar, quando nós temos esta fé, mesmo não vendo a bênção, mesmo não vendo a vitória, mesmo não vendo o milagre, mesmo não vendo a resposta de Deus, nós cremos que ela já está lá. Vou repetir. O fundamento da fé hoje é crer no que nós não vemos. E quando nós temos este tipo de fé, que é a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que agrada a Deus, a gente está orando, pedindo algo para Deus, a gente está buscando algo no Senhor, orando, jejuando, fazendo corrente, pedindo oração para os irmãos, e mesmo que a gente não veja a bênção, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo a vitória, o milagre, a resposta de Deus, a gente tem a certeza, a convicção de que a nossa bênção já está lá esperando pela gente. Esse é o princípio da fé que eu quero que você entenda hoje, é crer naquilo que nós ainda não estamos vendo, porque ver é uma questão de tempo. Mas quando nós temos fé, a gente não crê só quando a gente vê. A fé nos faz crer naquilo que a gente ainda não está vendo, mas a gente tem a certeza que já está lá, mesmo sem a gente ver. Olha que interessante, lá em João capítulo 11, versículo 40, Jesus disse assim, João capítulo 11, versículo 40, Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Não lhe falei, que se você crer, verá a glória de Deus. Então veja, que quando Jesus estava com Marta e Maria, diante da sepultura do Lázaro morto há 4 dias, apodrecendo, cheirando mal,
Jesus disse que ele ia ressuscitar. E aí a irmã do Lázaro respondeu: eu creio, Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, quando o Senhor voltar e todos os mortos vão ressuscitar. Jesus disse: eu já não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Jesus é a nossa vitória do amanhã, mas Ele também é a nossa vitória de hoje. Vou repetir, ouça isso e toma posse dessa palavra. Nós podemos confiar em Jesus no amanhã, Ele é a nossa vitória do amanhã, mas nós podemos confiar nele hoje, porque Ele também é a nossa vitória hoje. Ela estava crendo só na ressurreição do amanhã. Vai ter ressurreição amanhã sim, mas Jesus está falando de uma ressurreição hoje. E Jesus disse: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Fala comigo: primeiro eu creio, depois eu vejo. Mas para ver, precisa crer. E quem tem a fé que agrada a Deus, tem esse fundamento da fé dentro de si. Mesmo sem eu ver, eu creio que a minha vitória já está me esperando. Mesmo sem eu ver, eu tenho a certeza que a minha vitória já está lá. Eu não estou enxergando, mas ela está lá. Eu não estou vendo, mas ela está lá. Você quer ver como? Vou dar alguns exemplos de fé. Um dos exemplos que eu gosto de dar, antigamente eu falava, a gente ia lá no caixa eletrônica, sacava o extrato, né? Hoje em dia não é mais o extrato, hoje em dia você pega o celular, não é assim que você faz? Deixa eu ver como está a minha conta. Aí você abre a sua conta lá, aí quando você abre a sua conta está escrito lá 50 mil reais. Olha, agora o povo virou até pentecostal, viu? Aleluia! Tem 50 mil reais. Aí, o que você faz? Você vai lá no banco e fala para o gerente assim: ó, aqui no extrato do meu celular está dizendo que eu tenho 50 mil no guardado. Eu quero que o senhor abra o cofre do banco e eu quero ver os 50 mil, porque eu só acredito. É assim que você vai fazer? Você precisa entrar lá no cofre do banco e contar uma por uma das notas, ver que 50 está escrito lá e um papelzinho escrito Rosália? Não. Na hora que você abrir o extrato, ali no celular, e tiver escrito 50, você já dá glória a Deus, aleluia, já envia o dízimo pelo Pix e já começa a comprar um monte de coisa, porque você não precisou ver, você acreditou naquilo que estava escrito. E a fé é assim, está escrito que a sua bênção é uma garantia, uma promessa de Deus, e mesmo que você não esteja vendo, você acredita que a tua vitória já está lá. Você não precisou ir no cofre do banco, mas você sabe que o dinheiro está lá, porque está escrito que é seu, e na palavra do Senhor está escrito que a bênção, a vitória, o milagre, o sobrenatural do Senhor é seu, é garantia de Deus para a sua vida. E quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, e aplaude Ele bem forte, com bastante alegria. Olha que interessante, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. E olha que Jesus ensinou: Lázaro estava lá na sepultura, o corpo enterrado, não era enterrado, né? Colocado dentro da gruta lá, a pedra tampando, o corpo já apodrecendo. E olha o que Jesus faz no capítulo 11, versículo 41, põe para a gente aí, 11:41. João: então tiraram a pedra, porque Jesus mandou tirar a pedra, lembra? Tiraram a pedra. Jesus olhou para onde? Para onde que ele olhou? Mas o Lázaro estava em cima? Onde que o Lázaro estava? Lá na frente, lá, né? Mas Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Olha que interessante. Jesus está aqui diante da sepultura. Tiraram a pedra. O cheiro da morte saiu lá de dentro, porque ele já estava apodrecido, há 4 dias sepultado. E aí, diante do corpo morto, diante do homem morto, Jesus levanta as mãos para os céus, olha para cima e já agradece a Deus pelo milagre. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Ele está olhando para o morto, ele está olhando para a morte, mas está agradecendo pela vida.
olhando para a morte e agradecendo pela vida. Não é loucura isso? É loucura para os que não creem, mas para quem tem fé, isso é certeza de vitória. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Então, ainda que os meus olhos estejam vendo a morte, eu creio que o Senhor já fez um milagre, e a vida já está lá. Então eu agradeço pela fé, eu louvo ao Senhor pela fé, mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo a vitória, eu já começo a agradecer e glorificar o Senhor, porque os meus olhos veem aquilo que eu creio, é só uma questão de tempo. Se você crer, você vai ver. Se você acreditar, Deus vai colocar o milagre diante dos teus olhos. Mas Ele só vai colocar o milagre diante dos teus olhos se você crer e acreditar de verdade, enquanto você não estiver vendo. Esse é o fundamento da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Jesus tinha certeza que lá naquele sepulcro de morte tinha um homem vivo, mas ele não estava morto? Estava. Mas Jesus já estava vendo pela fé o milagre acontecer, e antes do milagre acontecer, ele já agradeceu a Deus, porque ele tinha certeza que a vida estava lá dentro. Glórias ao Senhor nosso Deus. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós temos a fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus nos ensina a crer no que nós não vemos. Eu gosto de contar uma história. A minha esposa e a Rebeca acho que já ouviram umas 400 vezes. Mas eu gosto de contar uma história que exemplifica o que é a fé. Um conferencista, ele saiu numa viagem para pregar em outras cidades, em outros países. E ele ficou muitos dias fora de casa, 2 semanas, 15 dias fora de casa no exterior. E aí ele tinha um filhinho pequenininho, e o filhinho estava com a mamãe e com a vovó. Nos primeiros dias tudo é festa, né? Com a mamãe e com a vovó. Mas aí passou 5 dias, 1 semana, e o menininho começou a sentir saudades do pai. E começou a perguntar: cadê o papai? E a mamãe falava: o papai está viajando, mas ele já volta. A vovó falava: não, o papai está viajando, mas ele já volta. Mas aí o menino começou a ficar com muitas saudades, e ele começou a chorar. E aí teve um dia que ele chorou: quero o papai, quero o papai, quero o papai. Aquele tempo não tinha ainda esse WhatsApp que você faz videochamada, só no desenho do Jetson que tinha chamada antigamente, né? A gente, o máximo era telefone. Aí eles ligaram para o pastor, pai do menininho, ligaram para ele lá no exterior. A ligação era cara, mas o menino estava chorando tanto. Ligaram para o menininho, e para o pai do menininho, falaram assim: olha, ele está chorando, e ele quer você, está com saudade, fala com ele um pouquinho. Aí o papai pegou o telefone e falou com o filhinho, falou: oi filho, oi papai, tudo bem? E aí aquele papo, né, o filhinho com o papai e tudo mais. O menino ainda estava chorando, e o pai falou assim: mas pode ficar tranquilo, mais uns 5 dias o papai chega aí. Ah papai, vai demorar, eu estou com saudade. E aí o pai tinha passado lá numa loja e tinha comprado um aviãozinho para levar de presente para o filho. E o filho não estava querendo parar de chorar. Ele falou assim: olha, pai, daqui 5 dias o pai chega, mas quando eu chegar eu vou te levar um presente. Daí o menininho já se interessou, está ouvindo no telefone a voz do pai. E aí o menininho fala assim: pai, você comprou um presente para mim? Que presente você comprou? O pai falou assim: comprei para você um aviãozinho, e quando o pai chegar aí, o pai vai te dar um aviãozinho. Tá bom filho, então não chora mais, combinado? Tá bom pai, tá. O rosto ficou tudo feliz, desligou o telefone. E quando ele desligou o telefone, o menininho começou a fazer assim, ó: ganhei um aviãozinho, ganhei um aviãozinho, ganhei um aviãozinho. Aí a mãe olhava para ele e não entendia nada. E ele continuava, né? Parou de chorar e começou a fazer festa. Ganhei um aviãozinho, ganhei. A avó não aguentou, falou assim: menino, que negócio é esse? Que você ganhou um aviãozinho? Cadê o aviãozinho que você ganhou? O menininho com um sorriso olhou para o rosto da vovó, para o rosto da mamãe e falou assim: o meu aviãozinho está na mão do meu pai. O meu aviãozinho está na mão do meu pai. Deixa eu perguntar, ele viu o avião? Mas por que ele parou de chorar? Ele viu o avião? Mas por que ele se alegrou, ele enxugou as lágrimas, ficou feliz e começou a comemorar? Porque ele acreditou
Ele creu naquilo que ele não viu, ele acreditou apenas na palavra do Pai. E quando nós temos a fé que agrada a Deus, a gente não precisa ver a palavra do Pai, é mais do que o suficiente para a gente. E o menino, sem ver, ele comemorou, porque quando você crê, você vê. E quem tem esse tipo de fé é isso mesmo: eu creio naquilo que eu não estou vendo, mas se eu creio, eu sei que o que eu não estou vendo é só uma questão de tempo, eu vou ver. E o menininho comemorava, porque era só uma questão de tempo do avião que estava na mão do pai, lá nos Estados Unidos, chegar na mão dele. Vocês estão entendendo? Assim que tem que ser a nossa fé. O fundamento da fé que eu estou ensinando hoje é esse: é crermos naquilo que a gente ainda não está vendo. E nós temos que aprender a exercitar a fé desta forma, acreditarmos naquilo que a gente ainda não está vendo. Lá em Marcos capítulo 5, deixa preparado para mim 27, 28 e 29, vamos lembrar de uma história que você conhece, da mulher do fluxo de sangue. Mulher que estava sangrando há 12 anos, e não sarava por nada, já tinha gastado dinheiro com os médicos, tinha procurado todo tipo de tratamento e não sarava. Mas a Bíblia diz que ela encostou no Senhor Jesus, tocou nas vestes de Jesus, e a hemorragia parou na hora, o milagre aconteceu, ela ficou curada. Você pode dizer um glória a Deus? Ela vem, toca nas vestes de Jesus, na mesma hora o sangramento de 12 anos parou, e o milagre aconteceu. Mas olha que interessante, vê comigo aqui, ó. Pode pôr para a gente. Quando a mulher ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, tocou nas suas vestes. Continua. Porque a mulher pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Olha aqui, volta o versículo anterior, olhe para mim. A mulher estava sangrando, aquele dia ela sangrava como ela tinha sangrado nos últimos 12 anos. Mas ela olha para Jesus, com o sangue saindo do corpo dela, mas ela, quando olha para Jesus, mesmo sangrando, ela não se vê sangrando. Quando ela olha para Jesus, ela se vê como? Curada. O corpo dela ainda sangrava, mas com os olhos da fé, ela se enxergava curada. E aqui, ó, sangrando, sentindo o sangue saindo do corpo, ela disse: porque eu sei que se eu tocar no seu manto, eu serei curada. É crer sem ver. Os meus olhos estão mostrando eu doente, mas a minha fé está me mostrando curada. Você está entendendo isso? Os meus olhos estão me mostrando a doença, os meus olhos estão mostrando o sangramento, os meus olhos estão mostrando a dor, mas a minha fé está me mostrando curada. E ela se viu curada antes de ser curada. Ela se viu curada ainda quando estava doente. Crer que o Senhor vai te curar depois que você foi curado é fácil, mas tem que crer antes, como essa mulher, sentindo a fraqueza, sentindo o sangue saindo, sentindo talvez a dor, mas ela olhou e falou assim: eu sei que eu vou tocar nele, olha, eu estou vendo, eu estou tocando nele e eu estou curada. Ela viu a cura antes da cura acontecer. Isso é o fundamento da fé, é crer naquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu creio. E porque eu creio, eu verei, porque se creres, verás a glória de Deus. Eu vou falar e você completa bem forte: porque se creres, verás a glória de Deus. Mais alto: porque se creres, verás a glória de Deus. Você está preparado para receber oração? Quem precisa de uma bênção aqui hoje? Preste bem atenção. Você vai vir aqui para o altar, porque a mulher, ela viu a cura pela fé, com os olhos da fé antes. Ela se viu curada pela fé antes. Ela viu o corpo sangrando, mas os olhos da fé enxergavam a cura. Mas ela precisou ir e tocar. Você vai precisar se levantar e vir aqui, receber a imposição das mãos dos pastores, receber a oração. Isso é a sua atitude de fé, é a sua ação de fé. Mas quando você se levantar aqui,
você já tem que vir vendo o seu milagre, crendo, olha, eu vou lá, e quando eu sair de lá, eu já vou sair com a minha vitória na mão. E você já vai começar a glorificar a Deus antes, pela vitória que você vai receber daqui a pouco, porque quem crê comemora antes. Olha, eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu sei que muitos de vocês, a gente está na semana de oração do culto do amigo, eu sei que muitos de vocês estão orando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pela salvação das pessoas da sua casa e da sua família. Olha só, a minha mãe orou por mim muitos anos, pela minha salvação. De 8 a 9 anos ela orou por mim, para que eu me convertesse. E era interessante que a minha mãe estava servindo a Deus e eu estava no mundo. E a minha mãe, é interessante que eu chegava em casa de madrugada, porque eu estava na bagunça, nas festas, nos bailes, nas escolas de samba, e eu chegava em casa de madrugada, e a minha mãe via eu chegar de madrugada. Quantas vezes a minha mãe me viu lá na rua C, sentado na roda de samba, com a timba, tocando e cantando os pagodes e fazendo aquela bagunça com todo mundo. Quantas vezes a minha mãe me viu com um copo de bebida, com um copo de cerveja, com um copo de outras bebidas, bebendo. Quantas vezes a minha mãe não viu eu falando um monte de besteira, um monte de indecência, um monte de coisa que não prestava. Mas a minha mãe, apesar de ver tudo isso, a minha mãe não se abatia, porque com os olhos da fé, ela via lá na frente o filho dela servindo a Deus e andando nos caminhos do Senhor. Então não importa o que os teus olhos estão mostrando para você, o que importa é aquilo que você crê que vai acontecer, porque se creres, então a minha mãe nunca me viu um pagodeiro, nunca me viu um mundano, a minha mãe sempre me viu um servo de Deus, e hoje eu estou aqui como servo de Deus pregando a palavra do Senhor para vocês, porque aquilo que ela contemplou com os olhos da fé por 8, 9 anos, não foi por 2 dias, aquilo que ela contemplava com os olhos da fé por 8, 9 anos, o Senhor transformou em realidade. Na verdade já estava lá, ela só precisava chegar, e chegou o tempo e o milagre aconteceu. E ela teve a alegria de ver o filho dela aceitar Jesus, ela teve a alegria de ver o filho dela dar os primeiros passos nos caminhos de Deus, se tornar líder, presidente de mocidade, dar aula na escola dominical, e ela teve a alegria de ver o filho dela se tornar um pastor, um pregador da palavra do Senhor. Então é assim, ó, o fundamento da fé é essa: acreditar naquilo que a gente não vê. Não sei o que você está vendo hoje, talvez você esteja vendo o exame dizendo que você está doente, mas com os olhos da fé você tem que se ver curado ali na frente. A tua cura está lá, ó. Você pode não enxergar, mas ela está lá. Talvez você esteja vendo uma dívida impagável, os teus olhos estão mostrando para você: essa dívida é muito grande, como que eu vou pagar? Mas você tem que olhar lá na frente e ver a dívida paga, e você tendo uma vida próspera e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Talvez você esteja vendo o seu casamento em crise, mas você tem que olhar lá para frente e ver o seu casamento abençoado por Deus, e você vivendo mó love com o teu marido, com a tua esposa. A gente tem que olhar e ver com os olhos da fé o amanhã, ainda que os nossos olhos hoje nos mostrem a derrota, com os olhos da fé a vitória está esperando pela gente. Fica em pé no seu lugar, eu vou orar por você. Glória a Deus. Lá em Gênesis 15, capítulo 5, a última coisa para a gente orar, olha. Abraão já estava com 80 anos. Não, nessa altura estava com 70, um pouquinho mais jovem. Sara com 60. Além da idade avançada, a Sara sempre foi estéril. Aí o Abraão está dentro da tenda, e o Abraão começa a bater um papo com Deus. E o Abraão na oração, pode soltar a música de fundo aí. O Abraão no seu bate-papo, no seu tempo a sós com Deus, por isso que é importante ter tempo a sós com Deus todo dia. O Abraão dentro da tenda, no tempo a sós com Deus, ele começa a falar com Deus de um desejo do coração dele. Ele falou: Senhor, eu estou com 70 anos, minha mulher com 60 sempre foi estéril, o Senhor me abençoou a vida toda, o Senhor fez eu me tornar um homem rico, um homem próspero, eu tenho propriedades, eu tenho animais, eu tenho rebanhos, eu tenho servos, mas eu não tenho um filho. E ele disse para Deus: e se eu morrer, hoje toda a minha herança vai ficar para o meu servo, para o Eliezer.
porque eu não tenho filho para herdar tudo que o Senhor me deu. Aí, Deus fala para Abraão assim: Abraão, vamos ali fora da tenda. Aí tirou Abraão para fora da tenda e falou para ele assim: para onde que Jesus tinha olhado lá quando ele foi orar na ressurreição do Lázaro? Para cima. Deus falou para Abraão: olha para cima. Ele olhou. Você consegue contar quantas estrelas tem nos céus? Porque você não vai, a sua herança não vai ficar para o seu servo, porque eu vou dar para você uma descendência, e a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas dos céus. Mas sabe um detalhe que passa desapercebido aos nossos olhos, e passou desapercebido aos meus olhos por muitos anos? É que quando Deus está conversando com Abraão, pastor Rildo, não era de noite, era de dia. De dia Deus tira ele da tenda, manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Se você, amanhã de dia, mas você já fez isso, quando você olha de dia para o céu, quantas estrelas você vê? Não vê nenhuma. E Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas de dia, e diz assim: ó, a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Ele estava vendo alguma estrela? Não, mas mesmo sem ele ver, as estrelas estavam lá. Porque de dia você olha para o céu, você não vê estrela, mas as estrelas estão lá, sim ou não? Elas estão lá no céu, e elas são infinitas. E o Abraão, o que Deus estava ensinando para Abraão é isso: acredite naquilo que os teus olhos não estão vendo. Você não está vendo as estrelas, mas elas estão lá. E da mesma forma que você não está vendo as estrelas, elas não estão lá. Você não está vendo os teus filhos, mas o teu filho eu já preparei para você. Você não está vendo a tua descendência, mas a tua descendência eu já preparei para você. E assim como tem estrelas nos céus que você não está vendo agora, mas elas estão lá, pode ficar tranquilo que a sua descendência vai ser numerosa, porque eu já preparei para você. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que olhar para a nossa vitória, mesmo sem ver, mas crer que o Senhor já preparou. E eu quero profetizar e declarar: Deus já preparou a tua vitória. Quando você saiu de casa para vir aqui hoje, Deus já sabia que você viria. Deus já sabia que você estaria aqui. E muito mais do que isso, Ele já sabia o que você precisava. Ele já sabia o que você ia pedir aqui hoje, e Ele já preparou para você. Você pode estar vendo a dor, você pode estar vendo o problema com os olhos naturais, mas com os olhos da fé contempla a tua vitória. Quem crê que o Senhor vai te abençoar agora? Então vem aqui diante do altar. Eu quero orar com você e quero orar por você, e quero pedir que os pastores agora passem impondo as mãos às pessoas, ungindo as pessoas com azeite e abençoando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pode chegar diante do altar para receber a oração dos pastores e das pastoras agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Chega diante do altar como a mulher do fluxo de sangue, que contemplou a vitória antes de sair. Vai contemplando a sua vitória agora. Estende as tuas mãos e começa a orar. Você não depende do pastor, da pastora chegar aí. Vai clamando agora e orando, e você em casa também, vai orando. Nós vamos orar por você, e a sua vitória vai chegar. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver. Creia agora. Começa a olhar para a bênção. Começa a se ver abençoado. Começa a se ver abençoada. Começa a ver a tua vitória com os olhos da fé, e já começa a agradecer ao Senhor enquanto os pastores e as pastoras oram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós aprendemos sobre este fundamento da fé, crer naquilo que os nossos olhos não veem, e nós estamos diante deste altar, agradecendo a Ti, ó Deus, como o Senhor Jesus te agradeceu pela ressurreição do Lázaro. Antes do Lázaro ressuscitar, nós já estamos agradecendo ao Senhor pela vitória. Antes de nós vermos a vitória, já estamos te agradecendo pela bênção. Antes de vermos a bênção, já estamos te agradecendo pelo milagre. Antes de vermos o milagre, já estamos agradecendo pelas portas abertas, mesmo vendo a porta fechada.
fechada, já estamos agradecendo ao Senhor pelos céus abertos, ó Pai. Nós estamos agradecendo pela fé, porque a fé nos ensina a chamar à existência as coisas que não existem. Ó Senhor dos exércitos, eu creio que a cura da enfermidade já está ordenada pelo Senhor. Eu creio que o Senhor já deu a cura para esta pessoa que entrou aqui enferma, para esta pessoa que entrou aqui doente, sentindo dor, para esta pessoa que está lá na rede social enferma, doente, sentindo dor. Eu creio, ó Deus, eu creio que o Senhor já deu a vitória, que o Senhor já deu o milagre, que o Senhor já ordenou a vitória e a cura dos céus em nome de Jesus. E nós cremos e tomamos posse pela fé nós tomamos posse. Ainda que o nosso corpo esteja sangrando, ainda que o nosso corpo esteja doendo, ainda que a gente ainda veja a enfermidade, mas nós cremos na cura, e nós vamos ver a cura, porque nós cremos, e a fé nos faz ver o milagre, a fé nos leva até onde o milagre está. Pai querido, que o teu povo possa viver milagres e vitórias agora na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo a tua bênção, enquanto os pastores e as pastoras oram com você, vai recebendo a tua vitória agora, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos sobre todos os que estão diante do altar, crendo na vitória e no milagre agora, em nome de Jesus. Deus poderoso, toca agora nesta vida, Senhor, e traz, ó Pai, diante dos olhos aquilo que eles já contemplaram pela fé. Ó Senhor, tudo aquilo que a tua serva creu, tudo aquilo que a tua serva acreditou, que ela receba das tuas mãos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor poderoso, ó Senhor querido, que nós possamos contemplar com os olhos físicos aquilo que já contemplamos com os olhos da fé, a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, a cura da enfermidade, a restauração do casamento, a salvação dos nossos familiares, as portas fechadas se abrindo, a prosperidade, toda a sorte de bênçãos que sejam agora entregues nas mãos dos teus servos e servas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça e declara: Senhor Deus, eu creio em Ti, e pela fé eu tomo posse agora da minha vitória. Não importa o que veem os meus olhos físicos, o que importa é o que eu estou vendo com os olhos da fé. E com os olhos da fé eu estou vendo a vida onde tem morte, a cura onde tem enfermidade, a vitória onde tem derrota, o sucesso onde tem fracasso. Com os olhos da fé eu estou vendo a bênção e a vitória, eu estou vendo o milagre, e por isso eu já te agradeço e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Diz um amém bem forte e aplaude o Senhor com bastante alegria, as mãos aplaudindo, a boca glorificando e exaltando o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor Jesus.